Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje é domingo, é o 31º domingo do tempo comum, além disso é o primeiro domingo de novembro, este mês em que olhamos de modo especial para a vida eterna e para as almas do purgatório, para as benditas almas do purgatório, não é? Que temos que oferecer a missa e oferecer o terço e rezar em sufrágio para limparmos o purgatório durante este mês, não é? Como toda a Igreja olha para a eternidade e pensar nesses irmãos e irmãs nossas que já partiram deste mundo, que ainda não podem ver a Deus porque necessitam purificar-se, e nós, desta terra, pois, ao oferecer sufrágios, podemos diminuir o seu sofrimento no purgatório e que entrem o quanto antes no céu. Bem, o Evangelho que ouvimos hoje na missa é retirado do capítulo 12 de São Marcos e procede de uma pergunta que faz um escriba a Jesus, diz: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus responde: escuta Israel, responde com umas palavras que o escriba já conhecia, porque já estavam no Antigo Testamento. O Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas depois Jesus acrescenta, é interessante que o escriba só pergunta um mandamento e Jesus acrescenta um segundo. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior do que estes. E depois o escriba diz: mestre, dizeste muito bem. O escriba de facto tinha retidão de intenção, faz uma pergunta a querer saber e de facto não se aproxima de Jesus perguntando uma coisa e pensando outra, né? E Jesus termina o Evangelho dizendo: não estás longe do reino dos céus, não estás longe do reino de Deus. Então, pensava que primeiro, isto já acabo de comentar, não é? Que a ti, Jesus, perguntaram-te qual era o primeiro de todos os mandamentos e tu respondes com dois. Interessante, não é? Dizes que são dois porque são inseparáveis. Ou seja, eu não posso dizer que amo a Deus se não me esforço por amar o próximo. Eu também não amo de verdade o próximo se não me esforço por amar a Deus, não é? O facto dos dois mandamentos serem inseparáveis não significa que não há uma hierarquia entre eles. Há um primeiro e um segundo, não é? O primeiro: cada um de nós deve amar a Deus mais do que a ninguém e de um modo incondicional. Por isso é que o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus e só Ele adorarás. Interessante, não é? Que reservemos este verbo só para Deus, não é? Hoje em dia entrou na linguagem comum, às vezes as pessoas usarem o verbo adorar noutras circunstâncias, mas isso faz perder o sentido da adoração. Adorar só a Deus. Isso nos revela que a relação que nós temos com Deus é uma relação diferente da relação que nós temos com qualquer outra pessoa, por muito próxima que seja, né? O marido não está chamado a adorar a mulher não está chamada a adorar o marido, não estão chamados a adorar os filhos aos pais, etc. Né? Só Deus adorará, só diante de Deus nos ajoelhamos, né? Digamos assim, prestamos adoração. Diante das outras criaturas, percebemos que são criaturas, mas Deus é o Criador. Por isso, o amor a Deus está acima de todos os amores e é incondicional. Pelo contrário, o amor ao próximo é uma consequência e efeito, diz Jesus, do nosso amor a Deus, né? Devemos amar o próximo porque ele é filho de Deus, porque, entre outras coisas, isso faz com que recordemos que todo o próximo é filho de Deus, porque se amássemos o próximo por ele mesmo e não por amor a Deus, esse amor muitas vezes deixaria de ser autêntico, uma vez que amaríamos mais aqueles, ou melhor, passaríamos a amar aqueles que nos caem bem e aqueles que nos caem mal. Não. E Jesus diz: não, temos que amar o próximo como a nós mesmos e todo o próximo. Claro que no amor ao próximo também há uma hierarquia. Nós devemos amar, em primeiro lugar, as pessoas mais próximas, os familiares mais próximos, como é evidente, mas não deixamos de lado ninguém da humanidade. Mesmo Jesus até nos dizia: amai aqueles que vos perseguem, rezai por aqueles que vos fazem mal. No fundo está a pedir-lhe esse coração grande que Ele nos dá essa capacidade de amar. Mas é uma capacidade que vem do próprio Deus, não é? E por isso temos que amar com o amor que vem de Deus e que, por um lado, se preocupa com o verdadeiro bem das pessoas. Eu penso, por exemplo, às vezes
não sei, um pai, uma mãe pode dizer, custa-me corrigir o meu filho porque gosto tanto dele, etc. Reparem, compreende-se este argumento, mas podemos dizer, se gostas mesmo dele, dela, saberás corrigir porque percebes que a correção é para o bem. E um pai e uma mãe percebe que se não corrige no momento oportuno, depois pode ser tarde e depois o filho ou a filha podem não conseguir superar aquele defeito e que ele tenha uma profunda influência na sua vida. Por isso, os pais que amam os seus filhos sabem corrigir de modo amável, animador, mas corrigir, certo? E seria um argumento errado dizer que por amor não corrigem, porque muitas vezes a pessoa não corrige por comodismo ou porque sabe que não vai cair bem, né? Mas isso manifesta o amor reto. E a mesma coisa, né? Nós podemos ter muitos amigos, amigas, mas não podemos deixar de querer aproximá-los de Deus, que é o maior bem. Claro que as pessoas podem não querer ouvir falar de Deus, nós temos que falar de Deus primeiro com o nosso exemplo, depois também com a nossa palavra, mas a verdadeira amizade leva a isso, leva a desejar o bem do próximo. Depois o próximo pode, como é livre, pode dizer que sim ou que não, mas nós não podemos pactuar com isso, não é? Dizer que está tudo bem, que a pessoa esteja longe de Deus. Porquê? Porque queremos o verdadeiro bem e percebemos que o verdadeiro bem é que a pessoa viva na graça de Deus, é que um dia chega a ver a Deus cara a cara no céu, não é? Por isso devemos amar o próximo por amor a Deus, não é? Isso faz-me lembrar uma história, melhor, aparece neste livro de Dostoiévski, os irmãos Karamazov, que estão dois irmãos a conversar. Um é Alyosha e o outro já não me lembro, que é Dmitri, penso eu. Mas pronto, Alyosha acredita em Deus, é um homem piedoso, etc. E Dmitri é ateu. E a certa altura Dmitri diz a Alyosha, pois diz, vocês cristãos dizem que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e nós que não acreditamos em Deus, pronto, ficamos simplesmente na segunda parte, amar o próximo como a nós mesmos. E Alyosha responde, isso não pode ser assim, porque se eu tiro a Deus da equação, se eu não faço referência a Deus, rapidamente me pergunto, e por que devo eu amar o próximo? Por isso, o amor ao próximo como a nós mesmos não se mantém sem o amor a Deus sobre todas as coisas. Isso é algo fundamental, não esquecermos. Veja, pessoas que dizem, para amar o próximo do ponto de vista teórico, bastam as palavras, mas depois para amar na prática precisa a graça de Deus. Por isso, o amor ao próximo como a nós mesmos só se mantém com o amor a Deus sobre todas as coisas. Isto temos que meditar. A nossa incapacidade de amar o próximo, precisamente, é a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E não é o amor que vem de nós, temos que às vezes pedir, não é? Quando é necessário perdoar, quando é necessário esquecer, quando é necessário não guardar ressentimentos, não é? Encontrar em nós essa força e pedir, Jesus, ajuda-me a esquecer isto, ajuda-me a amar esta pessoa como é, ajuda-me a não guardar ressentimentos, porque eu sozinho não consigo, não é? Mas isso é importante, pedimos ao Senhor, e por isso é tão interessante isto, não é? De facto, para manter o amor ao próximo como a nós mesmos, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Houve pessoas que disseram o contrário na história da humanidade, sim, mas depois na prática não conseguem amar o próximo como a si mesmo, não é? A história não faz mais do que provar esta afirmação. Pelo contrário, aqueles que põem o amor a Deus sobre todas as coisas têm uma grande capacidade de amar o próximo. Basta pensar na Santa Madre Teresa de Calcutá, não é? Pois Santa Teresa de Calcutá, não é? Que é um exemplo disto, mas não só. Todos os santos tiveram essa capacidade de amar sobre-humana, sobrenatural, que vinha de Deus, exatamente porque amavam Deus sobre todas as coisas, tinham uma grande capacidade de amar o próximo, não é? Por isso, no relacionamento com o próximo, caridade e verdade, querer o verdadeiro bem do próximo, que esteja perto de Deus. Nós compreendemos todas as misérias humanas, não julgamos ninguém, não julgamos as pessoas, mas as ações sim. E podemos dizer ao próximo, olha, isso não está bem. Por esse caminho não vais encontrar a felicidade, isso é dar testemunho, não é? Testemunho de Deus, não é? Nossa Senhora, que apareceu em Fátima, e a nossa mãe, que era o nosso verdadeiro bem, quando apareceu em Fátima, e nos revelou, que nos ama muito, evidentemente, né? Falando com os 3 pastorinhos, mas claro, vem-nos pedir, não ofendais mais a Deus, está muito ofendido. Rezai e oferecei sacrifícios pelos pecadores. Há muitas almas que se perdem porque não tem quem se sacrifique por elas, né? Maria quer o nosso bem e porque quer o nosso bem corrige e diz, não ofendais mais a Deus, está muito ofendido. Lúcia dizia que isto era o centro, o primeiro apelo, o que resume os apelos da mensagem de Fátima era precisamente isto, não ofendais mais a Deus, está muito ofendido. Maria quer o nosso verdadeiro bem e percebe que o nosso verdadeiro mal é o pecado, é ofender a Deus, e por isso nos diz claramente que não ofendemos a Deus. Pois tu e eu, a mesma coisa em relação ao próximo, queremos o seu verdadeiro bem e por isso animamos as pessoas a estarem perto de Deus,
a voltarem à missa ao domingo se deixaram, a confessar-se há muito tempo já não se confessam. Sabe porquê? Porque nós percebemos que esse é o verdadeiro bem, o bem genuíno para cada pessoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.